Gravando aí. Fala pessoal, Wagner Brito, aqui que está falando, advogado especialista em contratos bancários, popularmente conhecido como juros abusivos, né? Então hoje eu gostaria de compartilhar com vocês alguns problemas que acontecem na advocacia de maneira geral, né? Sou advogado há alguns anos, né? Basicamente aí 12 anos advogando e passei por muita coisa que muita gente tem certeza, que muitos companheiros aí devem passar. A ideia é compartilhar com vocês algumas coisas que a gente pode estar tentando melhorar, né? Compartilhar valor com vocês. E aí o que eu queria conversar com vocês hoje é sobre a questão dos honorários. Honorário para advogado é uma situação muito complicada, né? Porque a gente não pode, na maioria das vezes, cobrar para dar entrada no processo, né? Dependendo do tipo de processo que a gente está fazendo, a gente tem esse problema, porque cobrar honorários, a gente... processo trabalhista, por exemplo, né? Um processo trabalhista, na grande maioria das vezes, né? Não é usual cobrar para entrar com o processo. E aí você tem que aguardar anos de processo para talvez ter um resultado positivo. Isso falando na esfera trabalhista. Aí de repente a gente vai para a esfera do juizado especial civil, né? O consumidor, como é popularmente conhecido aí como pequenas causas, que a demanda é muita, sem dúvida alguma, mas você sempre tem que aguardar a finalização do processo, que só Deus sabe quando vai finalizar, demora muito, apesar de ser mais rápido do que o normal, mas demora demais. Tem que contar com uma decisão positiva do juiz e, além de tudo isso, você ainda tem que contar que a decisão não só seja positiva, mas também que a decisão seja interessante financeiramente para que você receba um valor interessante, né, como honorário. É uma situação muito complicada a questão de honorários, né? Então isso é uma das dores que a gente tem na advocacia, né? A gente estuda aí 5 anos na faculdade, quem entrou através de vestibular para a faculdade pública sofreu para estudar, né? E aí ainda tem que concorrer a uma vaga que é bastante concorrida no direito. Quem pagou a faculdade particular pagou 5 anos de faculdade também custeando um valor alto, ou de repente foi agraciado aí com FIES e aí vai ter que pagar o FIES no final, né? Depois que se formar, ou seja, tem que trabalhar e com tudo isso ainda tem que passar na prova da OAB, que todo mundo sabe, quem já passou pela prova da OAB, que sabe que está cada vez mais difícil, né? Muito complicado. Então, além de tudo isso aí, tem que correr atrás para alcançar a sua clientela. E ainda tem as limitações impostas pela OAB, que a OAB não permite que você divulgue seu trabalho, tem um ponto positivo, né, que imagina para quem é pequeno, por exemplo, concorrer com uma divulgação de um escritório gigantesco. Até costumo brincar que eles iam contratar aí a Xuxa para fazer publicidade, né, contratar Faustão, Ana Maria Braga para fazer publicidade para esses escritórios gigantescos aí. E nesse ponto é positivo, mas ao mesmo tempo também se torna negativo, porque você não pode divulgar, e aí tem muito advogado que fica à margem aí do que é autorizado pelo estatuto, né? E aí acaba divulgando, correndo risco aí de tomar uma punição pelo Conselho de Ética da OAB. E aí, pessoal, esse é um problema, né? A questão dos honorários, né? O problema é quando cobrar. Na maioria das vezes não dá para cobrar, porque se você cobrar para o teu cliente, ele vai para o advogado da esquina e o cara não vai cobrar. E aí você acaba tendo que se submeter a cobrar 20%, 30% do êxito, né? E pô, nós advogados, a gente não tem um trabalho de fim, mas é um trabalho de meio. Ou seja, a gente não tem a gente não é contratado para dar um resultado positivo, a gente está contratado para prestar o melhor serviço possível, né? Prestando esse serviço, o resultado não tem como prever. Ainda que a gente entenda que o teu cliente tem o direito, existe o entendimento do tribunal, existe o entendimento daquela vara em específico, do juiz em exercício e várias outras coisas, a forma como você está transmitindo, né, através da sua inicial, o seu pedido lá, e aí o juiz pode interpretar de maneira diferente, a prova que você está anexando aos autos, testemunha, enfim, é muita coisa que a gente tem que se preocupar, e além de tudo isso aí, às vezes trabalhar
durante anos a fio num processo que pode chegar no final e você não receber nada. Não receber nada, por quê? Pode ser que o juiz não tenha dado uma decisão negativa, não receber nada porque talvez a empresa que você está processando, ou o réu, né, vamos colocar assim, o reclamado, o réu de maneira geral, não paga, não cumpre com a obrigação estabelecida na sentença, e aí você tem que executar. E aí, cara, muitas vezes o réu não tem patrimônio, está falindo, então cheio de irregularidades, usando laranjas, todo aquele problema que a gente sabe que a gente tem. Aí imagina, né? Você tem que ter um número muito grande de clientes para poder dar conta. Com isso, você aumentando muito o número de clientes, você incorre em erros de perder um prazo, incorre em erros de, por exemplo, não dar o suporte necessário para o seu cliente, não dar, às vezes, uma atenção adequada. Então, isso são problemas que acontecem na advocacia, né, normal, né? Mas tem as exceções, criminalista, tributário, mas aí criminalista você tem que se submeter a situações complicadas, né? Já atuei na área, eu sei como é. Tributário é uma área extremamente fechada, cheia de lobby, né? E aí você também, para atrair cliente é complicado, para você conseguir fechar com o cliente. Então, são muitas situações complicadas e difíceis. Eu atuo na área 99%, 98% da minha demanda no escritório. É uma demanda voltada para a área de contratos bancários, né? Popularmente conhecida aí como juros abusivos. E, sinceramente, não tenho do que reclamar, né? É muito fácil alcançar cliente, eu posso cobrar para entrar com o processo, o cliente ele fica satisfeito porque eu não preciso contar com uma decisão judicial, e esse é o primeiro erro de quem atua no processo de revisão de contrato, né, bancário, de imóvel, de veículo, cartão de crédito, empréstimo pessoal, é achar que necessariamente precisa de uma decisão positiva do juiz para que tenha êxito no seu processo, né? Tem muito advogado atuando, né? E isso não prejudica em nada a captação de clientes. O número de clientes aí é enorme. Eu faço cliente pelo WhatsApp, cliente que nunca me viu, cliente de outro estado. Eu limito clientes, por exemplo, eu atuei em São Paulo, sendo do Rio, sou do Rio de Janeiro, né? E atuei em São Paulo. E outros clientes me chamaram, para mim ficou difícil, né, atuar, porque o cliente nem me via, eu nem fazia atendimento presencial com o cliente. Mas a gente cria uma autoridade tão grande que o cliente confia em você, deposita o dinheiro na tua conta e faz tudo com você via e-mail, WhatsApp. Tal é a possibilidade que a gente tem de atuar, principalmente usando as mídias sociais, que é uma forma fenomenal de atrair clientes, né, que a gente vai poder compartilhar isso aí mais para frente, alguns outros conteúdos, a gente quer tentar auxiliar nesse sentido. Eu uso bastante mídia social, né, não sou expert, mas tenho aprendido bastante com isso, e com certeza a gente pode aprender junto. E eu sei dizer o seguinte, que é muito bom financeiramente, tá? Você cobra para entrar. Dependendo do tipo de cobrança que você faz, eu especificamente recebo mensalmente de cada cliente. Tem pessoas que cobram de maneira diferente, mas eu cobro assim. E recebo no final, da resolução daquele contrato, não é necessariamente da resolução do processo. E muitas vezes, não é sempre, não é 100% dos casos, mas em muitas vezes eu ainda recebo honorários de sucumbência. Ganho a ação, né? Às vezes não chega a ganhar a ação, mas recebo algum valor cobrado irregularmente no contrato, ou um processo de busca e apreensão que o banco move e acaba perdendo o processo, né? Deixando o processo parado por mais de 30 dias, conforme o CPC fala, e aí, ou pedindo desistência, ou extinguindo sem resolução do mérito por abandono da ação. Então, são muitas as situações em que a gente consegue receber. E outra coisa, esse cliente ele acaba vendo você como uma autoridade na área do direito, então depois ele traz tudo para você. Eu não tenho como, né, dar conta de tudo, né? Então eu acabo terceirizando outras áreas. Então, por exemplo, o cliente já é meu cliente em questão de veículos, e aí daqui a pouco ele me procura porque ele tem um problema trabalhista, ou um problema na área do consumidor. Então, assim, é muito grande, né? Isso acaba atraindo bastante o cliente para a gente. E, assim, é uma área extremamente interessante, né?
mais é perigosa, muito perigosa. Você não pode chegar a sair tentando entrar com um processo achando que é só pegar, vou ver um modelo de inicial na internet e vou me aventurar. Não dá para fazer assim. Eu estagiei na área, eu advoguei na área, né? Peguei experiência e eu sei exatamente como funciona. Então, e mesmo assim cometo erros, óbvio, né? Todo mundo, a gente é humano, mas tem uma peculiaridade. Você, quando atua nessa área, no processo de juros, né, de revisão de contrato, você não pode olhar para essa área como uma área do direito comum, né? Cada área tem sua peculiaridade, né? Então essa é ainda mais peculiar, né? Ela não é o processo mais importante, ele é importante, obviamente, mas não é o mais importante. Tem a questão da planilha de cálculos que precisa ser feita para apresentar para o juiz, por exemplo, por que a taxa de juros está irregular. Tem a questão do tipo de acompanhamento de processo, acompanhamento da busca e apreensão, o que eu faço? Eu entro com recurso agora, não entro com recurso agora, eu faço processo andar, não faço processo andar, tem perícia, o que eu pergunto, quais são os quesitos. Então são várias situações que são específicas dessa área e tem situações, por exemplo, né, que eu nem entro com processo, não compensa entrar com processo. São questões muito específicas. Aí às vezes eu tenho que entrar com uma contestação com pedido contraposto, ou às vezes até nem em contestação. Então assim, é muito, muito, muito específico, tá? Mas é uma área bastante interessante. O tempo para você é irrelevante. Tem advogado, né, que até que eu trabalhei junto, né, que ele gosta de postergar bastante o processo. Eu não acho vantajoso, tenho uma visão diferente. Talvez por isso o número de clientes, no meu caso, é muito grande, né? Porque eu penso no êxito, eu penso em resolver o problema do cliente o mais rápido possível para que ele fique satisfeito e acabe compartilhando com outros amigos, né, o bom serviço prestado. Que é uma outra situação que acontece bastante nessa área, que é o número de pessoas, né? Eu não sei dados específicos, depois eu posso até trazer, mas o número de pessoas que está desempregado, se voltando para virar um motorista de aplicativos é gigantesco, é gigantesco. Então, hoje, né, nesses últimos anos para cá, pelo menos 3 últimos anos para cá, o número de pessoas que me procuram que são motoristas de aplicativos é a maior parte desses clientes. Então, uma coisa que tem em específico nesse tipo de cliente é que eles compartilham muita informação entre si. Então, eu tenho, eles botam nos grupos dele, né? Já vi eles colocando. Eu tenho um advogado aí que trabalha com multa. Aí ele compartilha lá. Tem um advogado aí que trabalha com tal coisa. Conhece alguém que faça tal coisa? Então, o número de pessoas que me procuram, porque um amigo que é motorista do Uber, né? Ou do outro aplicativo me contactou, né? Indicou, é enorme, enorme. Então, é muito fácil também no boca a boca entre os clientes, né? O popular conhecido aí como boca a boca entre os clientes é muito grande. Eles acabam compartilhando entre si, né, a indicação e é gigante, gigante, né? Você, de uma certa forma, vai encher a tua agenda, pode ter certeza, com as dicas aí que eu quero compartilhar com você e não afeta em nada. Você pode ter um camarada na esquina ali que ele é advogado também e também está trabalhando com isso. Não vai te afetar. Você pode ter certeza. O número de pessoas é muito grande. A gente ainda tem outras orientações. A gente ainda tem uma orientação mais voltada para o lado econômico, que é uma visão mais pensando em fazer com que clientes consigam oferir alguma renda extra, né? A gente tem esse trabalho mais voltado assim para o escritório diferenciado. Nenhum outro escritório faz isso. Isso faz com que o cliente também se divida, né, em 3, 4 contratos, perdão. Então, por exemplo, às vezes vem um cliente e ele vem para dar entrada no processo ali de juros abusivos, né, com você, e aí a gente apresenta para ele algumas propostas que ele pode ter para aumentar a renda, para gerir novas formas de conseguir lá, né, captar algum dinheiro a mais. Porque o que acontece? Ele vem para você dizendo o seguinte, eu tenho na grande maioria das vezes, tá? O perfil do cliente que ele chega pra gente é assim,
eu estou com minha prestação em atraso, né? Ou não estou conseguindo pagar a minha prestação, ou estou pagando com muita dificuldade, ou eu estou sentindo que eu vou atrasar a minha prestação no próximo mês e eu já quero, né, me antecipar. Então, esse cliente, por exemplo, é um potencial cliente que você pode orientá-lo a ter uma outra fonte de renda, que é uma outra coisa que o escritório faz bastante, que é agregar carros, né, alugar carros para outros motoristas que também usam esses veículos como motorista de aplicativo. Então isso é muito bom também, porque provavelmente esse cliente aí vai se transformar em mais 2, 3, 4 novos contratos para você e aumentar ainda mais o seu número de clientes e, consequentemente, a sua renda. Tá? Então, nesse ponto que eu queria conversar com você. Não poder cobrar honorários para entrar é um problema muito sério, né, para a gente. Infelizmente, é uma realidade, porque por mais que a OAB estabeleça ali a tabela de honorários, né, que você conhece bem com certeza, a gente não pode aplicar, né? Pode, né, na teoria, né, teoricamente falando, mas na prática a gente não pode aplicar, porque esse cliente provavelmente não vai fechar com você se você cobrar uma entrada. E aí, querendo ou não, né, você acaba tendo o mercado acaba se prostituindo muito, porque você vai cobrar X, mas tem um advogado ali na esquina que cobra menos 2X, e ele vai fechar esse cliente, vai fazer um trabalho muitas vezes péssimo, mas não adianta você querer mostrar para o seu cliente, não, mas ele não vai fazer um trabalho diferenciado como o meu. O cara é advogado também, o teu cliente na maioria das vezes não está nem aí, e ele vai para esse cara. Ainda que ele te procure depois, mas aí não é o que acontece na prática, raramente procura. Ele acaba sofrendo nas mãos desse outro advogado, que cobra mais barato. Se te procurar, vai te procurar já de repente com um processo já em curso, que uma inicial que não foi bem feita, e enfim, né? Esses são os problemas que a gente tem, né? Ou a gente não cobrar, que é o que acontece na prática, e aí, tu tem um custo de estrutura, né? Por mais que você trabalhe em home office, você, tem um custo que você vai atender o teu cliente. Aí você vai atender ele no local. Mas eu reservo a sala da OAB. Beleza, mas tem um custo de transporte, né? Você tem um custo, por exemplo, para ir no fórum. Mas o processo é digital. Sim, mas se você ficar dependendo do processo digital, do trâmite natural do tribunal para esses processos digitais, seu processo vai demorar muito mais tempo do que o normal. Então, você tem que ir no fórum, tem que agilizar a audiência. Então, são muitas coisas que a gente tem de custo e que na prática, imagina, entrar com o processo, tem esse custo aí e aí perde o processo. O juiz dá uma sentença negativa ou o juiz dá uma sentença positiva, mas com um valor de condenação ridículo. Ou o juiz dá uma sentença positiva com um valor de condenação bom, mas o réu não paga. Ou pior ainda, ele dá um valor de condenação ridículo e o réu também não paga, né? Então, é uma saída, os juizados especiais cíveis é uma saída para o advogado que está começando, sem dúvida alguma. Então, na prática, a maioria começa juizado especial civil, né? Pequenas ações com direito do consumidor e vai para a área trabalhista, mas ambas as áreas, principalmente a área trabalhista, então, depois dessa reforma que teve no processo trabalhista, a área trabalhista então ficou ainda mais complicada, mais complicada ainda. E aí o que acontece é que além de você ter que entrar com um processo trabalhista muito bem formulado para não fazer com que seu cliente pague honorário de sucumbência para outra parte, você ainda tem que contar que esse cliente vai estar acionando uma empresa saudável, que vai pagar, que se não pagar ela tem patrimônio, né? Tem conta, tem movimentação bancária que você pode penhorar, que você pode bloquear, né? E aí isso na maioria das vezes você vai ter até que peneirar antes da entrada na ação. Qual é a empresa que você trabalhou? A empresa XPTO. E aí tem que ver também o tipo de contrato de trabalho, porque se o contrato de trabalho dele também for nos moldes agora da reforma trabalhista, e aí, alguns direitos ele pode ter subtraído ali no contrato, e aí não vai adiantar você pedir depois. Então, enfim, um monte de coisas que pode te prejudicar bastante, né? E aí uma outra saída é você se aventurar, né, em aprender o processo aí de juros abusivos sem nenhuma experiência e passar por problemas sérios, porque
o teu cliente, o cliente está te procurando, ele tem ali, colocando na tua mão um patrimônio, né? E às vezes é a única coisa que ele tem. O cara mora de aluguel, mora de favor, o que ele tem de patrimônio é o veículo que ele tem ali. Tudo bem que não é nem dele, né? Está financiado, mas ele considera aquilo ali o seu patrimônio. E muitas vezes, conforme eu falei até anteriormente, esse é o patrimônio, é o ganha-pão dele, é da onde ele tira a renda dele para sustentar a família. Então imagina ele ter um problema ali de ter o carro apreendido ou de perder o carro dele, né? Então são situações que são muito complexas. Além de tudo isso, você tem que pensar no contrato, em ter uma estrutura contratualmente falando boa, está bem formulado, está bem redigido, um acompanhamento, porque esse tipo de processo de juros ele requer algumas áreas de atuação importantes, na cobrança, distribuição da ação, acompanhamento do processo, acompanhamento de uma eventual busca e apreensão e a parte de negociação com o banco e pelo que eu vejo nesses advogados de maneira geral, a maioria deles peca em muitos desses aspectos, tá? Muitos mesmo. Já chegou, são incontáveis o número de clientes que me procuram porque entraram com uma ação com o advogado XPTO e o cara nem deu entrada na ação, né? Ou então saiu a busca e apreensão, o cara nem sabia que tinha busca e apreensão, o banco, o oficial de justiça foi na casa dele, pegou o carro, né? Apreendeu o carro dele, ou por exemplo, teve uma restrição e ele não sabia, ou por exemplo, não consegue mais falar com o camarada, o cara só quis entrar com o processo, entrou com o processo e largou o resto para lá. Teve um cliente há pouco tempo que me procurou, que o escritório que ele contratou continua cobrando ele nunca deu entrada no processo, o banco entrou com a busca e apreensão, ele nem sequer contestou e ele só não teve o veículo apreendido por uma sorte que ele teve aí de ter mudado de endereço e o oficial não localizou o endereço dele e aí não conseguiu apreender. Mas imagina se apreende, né? Então são situações e é muito arriscado você pegar e sair entrando. É uma área muito boa, né? Muito fácil de conseguir clientes, mas por conta desses aventureiros aí, a gente já está, você acaba tendo que pegar processos aí que estão bem enrolados para poder ajudar o consumidor aí que te procura. Fora os comentários que um faz com o outro, não dá entrada nesse negócio não, que isso aí é uma furada, e meu carro foi preso, e não sei quem, eu não consigo mais financiar. E são coisas que não é verdade, né? A gente vai compartilhar informações mais para frente aí, mas tem situações que não são a realidade do que realmente acontece, né? Nunca mais financia, né? Não consegue mais comprar carro nenhum, fica com o nome restrito, né, internamente, o nome fica sujo, não fica sujo. Então, situações que precisam ser observadas aí. Então, galera, por hoje é isso que eu queria compartilhar com você, né, sobre a questão dos honorários aí, que é um problema que a advocacia tem. Outro problema que a gente tem é atrair cliente, né? Como atrair cliente. E se a gente for depender, se você que está se formando agora, você que está entrando agora para o direito, ou você que ainda não tem uma especialização, não sabe em que atuar, não tem ramo nenhum para atuar, e às vezes ainda tem que se submeter a trabalhar num escritório de advocacia e tem um piso salarial que se não me falha a memória, cada estado, né, tem a sua legislação em relação ao piso salarial do advogado contratado. Aqui no Rio de Janeiro, em torno de 3.000 e pouco, 3.100 e pouco. São Paulo acho que é um pouco mais, mas aí aumenta se tiver um número X de experiência, de anos de experiência, mas gira em torno de R$3.000 piso salarial. E aí, ralar pra caramba, estudar muito, passar na prova da ordem para poder ter um piso salarial de R$3.000 é injusto, né? É triste. Mas a gente tem que correr atrás, é possível, a demanda é boa, o direito é bom, tem muita demanda, né? No Brasil não falta demanda judicial, mas não poder escolher a área que você quer atuar, né? Ter que atuar em tudo, né? Para poder fazer um pouquinho de renda e aí sofrer com esses montes de problemas, né? Que são oriundos do processo, né? Com todo tipo de cliente possível. Hoje posso, com base nesse tipo de processo de juros bem feito, tem que saber fazer, até escolher, não quero mais atuar, não faço família, não faço criminal, não faço trabalhista, faço só isso aqui. Esse cliente chegou, cara, não vale a pena, não quero, para mim não é interessante, até às vezes de juros, tá? Porque você já tem uma cartela grande de clientes,
né, e que te dá uma renda aí que mantém o teu escritório, que paga suas contas, que você vive bem, que você paga bem, ganha uma boa grana, e consegue manter legal aí sua estrutura, não só do escritório, mas da sua vida também, e aí não tem que se submeter a situações degradantes que o direito acaba, né, no Brasil, né, não sei se todos os estados são assim, mas pelo menos nos estados, nas metrópoles, com certeza é assim, no Rio de Janeiro, São Paulo, é assim, né, que você acaba tendo que submeter a situações degradantes aí para poder se manter ou fazer como eu vi, tem amigos, né, que tiveram que, não desmerecendo, tá, hipótese alguma, trabalho é trabalho, se eu passasse pela situação faria a mesma coisa, né, mas tem que, o cara tem a OAB, paga anuidade, não estava conseguindo pagar nem anuidade, aí tem que rodar como motorista de aplicativo para poder manter a sua casa lá. Isso não tem necessidade, você pode fazer um bom trabalho, né? Quero de antemão te falar que é possível, é uma área boa de se atuar, dá para a gente fazer muita coisa interessante na área dos juros abusivos aí, é uma área, uma demanda gigantesca, tem muito escritório, não vou te enganar, tem muita gente trabalhando nisso, mas que não sabe trabalhar direito. Você consegue montar, você pode ficar gigantesco ou você pode montar uma estrutura que você consiga tocar sozinho, né, e te dê uma renda boa e você consegue dar conta e você consegue fazer um bom trabalho. É aquele negócio, né? Quanto mais cresce, mais problemas aparecem, naturalmente, né? Aí é uma escolha sua. Eu tenho um amigo que ele limita o número de clientes, até X clientes eu quero, mais do que isso eu não quero, porque eu não quero ter muita dor de cabeça, não quero ter muito trabalho, isso aqui me mantém bem, né? Se é isso a tua ideia, você consegue também, né? Mas não quero ficar muito, não quero ter um escritório gigantesco. Também tem escritórios enormes aí, né? Meu escritório é relativamente grande, mas tem escritórios muito maiores do que o meu, sem dúvida nenhuma, né? Do que o meu. Porque era essa a pretensão. E mais, né? E aí outra situação interessante para finalizar aqui. Você pode até mesmo não ser advogado e trabalhar com juros abusivos, tá? Mas é óbvio que você precisa ter um advogado um parceiro, né? Um sócio que se responsabilize, né? Que assine, que acompanhe o processo, porque se você não sabe nada de processo, não pode nem atuar, você não tem como trabalhar. Mas eu tenho parceiros que não faço isso bastante, acho muito interessante, a gente conversa sobre isso em outro momento, que são parceiros que fazem toda a parte de captação, né? Ele capta o cliente, né? E recebe um percentual para isso. Então eu também, além de atuar nas mídias sociais, eu atuo na parte física, né? Presencial, com parceiros aí que indicam, né? Às vezes até explicam basicamente como é que funciona, e eu só chega comigo aqui já para fechar o contrato da entrada no processo e finalizar toda a questão processual em si. Muito, muito interessante também, tá? Isso é um papo para uma outra oportunidade, mas espero ter ajudado aí. Um grande abraço para você, boa sorte, sucesso, e a gente fica aí, se vê até a próxima, tá? Abraço.